Medicina legal para concursos públicos, asfixiologia forense, afogamento. Vamos estudar como diagnosticar o ambiente onde ocorreu a morte por afogamento. Foi em água doce ou foi em água salgada? Esse é o tema que nós vamos estudar. Observe esse quadro. Você já viu esse quadro e está vendo novamente. Aqui temos o coração, lado esquerdo, onde passa o sangue que vem do pulmão. Sangue que veio do pulmão, ele vai para o lado esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Depois o sangue vai para o corpo e do corpo ele volta para o coração. Aí é que ele vai para o átrio direito. Então lembra, tudo que vem do pulmão primeiro entra no lado esquerdo do coração. Seja o cigarro, seja o tóxico, seja a droga, seja a água, se veio do pulmão, primeiro vai para o coração do lado esquerdo. Depois é que circula pelo corpo e vai para o lado direito. Isso é fundamental para você poder entender. Você precisa entender que todo vaso que se afasta do coração se chama artéria. Todo vaso que se aproxima do coração se chama veia. Se afasta do coração, está indo para o pulmão. Então se chama artéria pulmonar. E se esse sangue da artéria pulmonar ele está indo para o pulmão, o que esse sangue está querendo fazer lá no pulmão? Esse sangue está querendo chegar no pulmão e entregar o gás carbônico que está dentro dele para o alvéolo e receber do alvéolo o oxigênio. É esse fenômeno aqui que se chama hematose ou efeito Haldane. Aí esse sangue que trouxe o gás carbônico e que agora recebeu o oxigênio, ele veio do coração pela artéria pulmonar. Ele agora vai voltar para o coração, porque todo vaso que se aproxima do coração se chama veia. Agora ele vai voltar pela veia pulmonar. Só que a veia pulmonar está cheia de sangue oxigenado. Percebeu? Então, é assim que funciona. Repara, o coração recebe do pulmão, o pulmão vai dar para o coração. Se o pulmão vai dar para o coração alguma coisa, só pode ser um sangue o quê? Oxigenado. Agora, se o coração vai mandar um vaso para o pulmão, se o coração vai mandar um vaso para o pulmão, esse sangue vai buscar oxigênio no pulmão, porque o pulmão é o reservatório de oxigênio. Percebeu? Então, pulmão cheio de ar. Aí o sangue traz o gás carbônico e leva o oxigênio. Só que agora, gente, o pulmão vai ficar cheio de água. Que o caso agora é de afogamento. E no momento que o pulmão fica cheio de água, você presta atenção. O que vai estar aqui dentro do alvéolo é água. Aí essa água vai passar para dentro do vaso. E esse vaso que vai receber essa água, para onde é que ele vai? Ele vai para o coração. Agora que eu vou te perguntar, olha lá, depois que passa pelo pulmão, esse vaso que deveria estar levando só o oxigênio e que vai entrar no átrio esquerdo, ele agora está levando o quê? Ele agora está levando água. Então, a água do pulmão que entrou no afogamento, ela chega primeiro no átrio esquerdo. Aí ela passa para o ventrículo esquerdo. Aí ela sai pela artéria aorta e se espalha pelo corpo todo. E o sangue todo está ficando diluído progressivamente, até que essa água chega no átrio direito. Mas olha só, o afogamento leva 6, 7, 8, 9 minutos para acontecer completamente. E está entrando água. Enquanto a água está entrando do lado esquerdo, ela está caminhando para chegar do lado direito. Então, o lado esquerdo vai estar sempre recebendo a água primeiro. Depois é que o ato direito vai receber essa água. Presta atenção agora.
No momento que essa água aqui é uma água doce, o sangue do átrio esquerdo fica diluído primeiro do que o átrio direito. Se por acaso o afogamento for na água salgada, esse lado esquerdo vai ficar mais concentrado do que o lado direito. Essa é a questão de prova. Presta atenção. Afogamento em água doce, o sangue vai ser diluído primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito, porque o sangue está circulando. E o afogamento leva 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos para acontecer. E o coração está batendo 70, 80, 90, 100 vezes por minuto. E o sangue está circulando, sempre vindo a água do pulmão no afogamento, entrando no átrio esquerdo. Depois circula pelo corpo e vai para o átrio direito. Se a água é uma água doce, o lado esquerdo vai estar mais diluído do que o lado direito. Se a água é uma água salgada, o lado esquerdo vai estar mais concentrado do que o lado direito. É esse esqueminha que você tem que entender. Já sei, ficou muito complicado, né? Então eu vou fazer uma coisa com você. Ó. Vou escrever aqui, ó. Afogamento real em água doce. A água passa em grande quantidade dos alvéolos pulmonares para o sangue dos capilares alveolares e vai para o átrio esquerdo, diluindo progressivamente o sangue local. O sangue da onde? Do lado esquerdo. Aí o sangue do lado esquerdo, do átrio esquerdo, que passa para o ventrículo esquerdo, ele fica mais diluído neste momento, porque esse sangue diluído ainda não chegou no átrio direito. Aí, como esse camarada está vivo e o sangue está circulando, agora é que o sangue diluído vai chegar do átrio esquerdo lá no átrio direito. Isso vai acontecendo enquanto houver vida. Enquanto tiver vida, o sangue está circulando. E o lado esquerdo está diluindo o lado direito. E o lado esquerdo está diluindo o lado direito. Aí, de repente, o camarada morre. No momento que ele morrer, o que acontece? O sangue do lado esquerdo vai estar mais diluído do que o sangue do lado direito, porque o sangue parou de circular. Quando parou de circular, esse lado esquerdo está sempre mais diluído do que o lado direito. Por quê? Porque o afogamento é em água doce e a água do pulmão primeiro entra no lado esquerdo, para depois passar para o lado direito. Se você entendeu isso, quando for água salgada, vai ser o contrário. Água salgada tem uma densidade maior do que a água doce. Aí, quando a água salgada entrar no coração, do lado esquerdo, o sangue do lado esquerdo da vítima do afogamento vai ficar mais concentrado do que o sangue do lado direito. E aí o sangue vai circulando e vai tentando concentrar o lado direito, mas sempre entrando água do lado esquerdo e circulando para o lado esquerdo, até que de repente ele morre. Quando para de circular o sangue, o lado esquerdo do afogamento em água salgada está mais concentrado do que o sangue do lado direito. Percebeu? Água doce dilui mais o lado esquerdo do que o lado direito. Primeiro, água salgada concentra mais o lado esquerdo do que o lado direito até o final, até o indivíduo morrer. Percebeu? É isso que você vai entender com esse esqueminha daí. Presta atenção agora. Uma vez que o indivíduo está morto e eu vou examinar lá no médico legal, o que acontece? Uma vez que o sangue está diluído, os glóbulos vermelhos começam a absorver a água. Quando eu falo que os glóbulos vermelhos começam a absorver a água, é aquela primeira imagem que você viu logo no início. Repara só, você viu quando a aula começou, que logo no começo, quando o glóbulo vermelho ele absorve água, ele começa a inchar. Quando ele começa a inchar, ele vai inchando, ele vai explodir. Na hora que ele
acontecer? Vai acontecer uma coisa chamada hemólise, e o potássio que está dentro do glóbulo vermelho, ele vai extravasar, ele vai passar para a corrente sanguínea. E o excesso de potássio na corrente sanguínea pode causar problemas de fibrilação ventricular e levar o indivíduo à morte, não por causa da água que entrou, mas por causa do potássio que foi liberado, porque o glóbulo vermelho sofreu hemólise, porque o afogamento foi em água doce. Agora, quando isso acontece, e acontece a fibrilação, e ele morre, não deixa de ter água dentro do pulmão. Porque o que causou a hemólise foi a entrada de água na corrente sanguínea, e água doce. Uma coisa interessante é que, normalmente, o sangue ele congela um pouco abaixo de zero. E aí, o que acontece? Quando ele é afogado em água doce e o sangue fica mais diluído, o sangue fica parecido com a água. E aí, o ponto crioscópico do sangue ele vai se aproximando de zero. Ou seja, quando o afogamento é em água doce, o ponto crioscópico do sangue, o ponto de congelamento do sangue, ele se aproxima de zero. Agora, quando o afogamento é em água salgada e o sangue fica mais denso, aí o ponto crioscópico de sangue, ele se afasta de zero. Isso é muito importante para você entender e matar esta questão na prova. Muito importante que você entenda. O ponto crioscópico é o ponto de congelamento do sangue. Como ele é mais denso do que a água pura, ele não congela a 0 grau. Congela a menos de 0 grau. Mas quando você é afogado em água doce e o sangue fica diluído, ele se aproxima da densidade da água comum. Aí o ponto crioscópico se aproxima de zero. Mas quando o afogamento é em água salgada, e a água salgada é mais densa do que a água doce, aí o sangue fica também mais denso, aí o ponto crioscópico do sangue se afasta de zero. E a gente pode matar a charada pegando um pouco de sangue do afogado e verificando se ele congela mais perto de zero ou mais longe de zero do que o sangue comum. Crioscopia de Carrara. Muito importante isso, porque é questão de prova. Veja bem, todos nós sabemos que a água potável ela congela a 0 graus Celsius normalmente, tá? Água potável. No momento que você coloca sal na água e a água fica salgada, o ponto de congelamento, que era 0 graus, passa a ser 0,1, 0,2, 0,3, ou seja, o ponto crioscópico da água ela começa a diminuir à medida que a quantidade de sal começa a aumentar. Então, a água do rio, vamos admitir que congele a 0 grau, a água do mar, que tem mais sal, congela a menos de 0 grau, ok? E o nosso sangue, que tem uma densidade maior do que a água do mar, ele congela normalmente ali entre menos 0,55 graus Celsius e menos 0,64. Por aí que congela o sangue humano. Então, repara bem, nós temos a água doce comum, que congela a 0 graus, temos a água salgada, que congela um pouquinho mais abaixo de 0 grau, e temos o sangue humano que congela um pouquinho mais abaixo do que a água do mar. Percebeu? Quanto maior for a densidade do líquido, mais baixo o ponto crioscópico. Quanto mais aquela solução se aproximar da densidade da água normal, mais ela se aproxima de zero. Então, cuidado por não ouvir falar que o ponto crioscópico sobe, está se aproximando de zero. E o ponto crioscópico desce, está se afastando de zero, ok? É isso que você tem que entender. Bom, aí vamos ver lá. Sinais de afogamento, o ponto de congelamento da água tem que descer. O ponto crioscópico tem que descer. Se descer até um número razoável, água doce. Se descer um pouco mais abaixo do que aquele número,
afogamento em água salgada. É por aí que a gente vai fazer a diferença entre o afogamento na água doce e o afogamento na água salgada, ok? Muito bem. Aí encontramos o cadáver na água. Sinais de certeza, cai em prova, hein? Certeza, ó, certeza entre aspas, hein? De que houve afogamento. O enfisema hidroaéreo subpleural de Casper, com água que fica ar, que fica embaixo da pleura, o enfisema hidroaéreo subpleural de Casper. As manchas de Potthoff. As manchas de Potthoff agora, nós temos equimoses subpleurais, diferente do enfisema hidroaéreo subpleural de Casper. No enfisema hidroaéreo não tem sangue. Na mancha de Potthoff tem sangue embaixo da pleura. Alteração na densidade do sangue dos átrios. Nós sabemos que o afogamento em água doce, afogamento em água salgada, a densidade dos átrios do coração vai ser diferente. Vai ser mais próxima de zero dos afogados em água doce e mais afastada de zero dos afogados em água salgada. Tá claro? Se você encontrar um cadáver onde há suspeita de afogamento e você notar que não existe alteração no ponto de congelamento do sangue dos átrios, ou seja, os dois átrios, o direito e o esquerdo, estão com o mesmo ponto de congelamento, opa, esse indivíduo aí não morreu afogado. É outra história que nós temos que inventar, ok? Bom, agora, quando você encontra o cadáver em putrefação, que não dá para ver mais nada, uma das teorias de que a morte ocorreu por afogamento é a presença de algas de atomácea na medula óssea dos diversos ossos. A gente prefere o fêmur, porque é o maior osso do corpo humano, uma medula óssea bastante desenvolvida e a presença de algas de atomáceas pode ser mais facilmente encontrada. Tá? Hemorragias nos ossos do crânio, ou no osso etimoide, ou no osso esfenoide, já vamos ver a seguir isso aqui. E resíduos de elementos marinhos nas vias aéreas profundas. Na boca só não, porque em águas agitadas, mesmo no indivíduo que não morreu afogado, pode aparecer resíduos marinhos na boca. Mas quando aparecer lá nos brônquios principais ou nos brônquios secundários, opa, esse elemento só entra até aí se for aspirado pelo indivíduo que estava vivo. Aí você está vendo um desenho da manchas subpleurais de Potthoff. Aí estão as manchas subpleurais de Potthoff. Tá? Muita perguntada em prova isso. Agora, existem também os sinais de probabilidade. A gente pensa que o indivíduo morreu afogado só porque ele foi encontrado dentro d'água. Aí você vai ter aquele famoso cogumelo de espuma, água, um pouco de sangue e muito ar na boca e no nariz. A pele do cadáver normalmente está arrepiada, chamada pele de ganso, pele anserina, tá? Lesões de arrasto, porque o cadáver às vezes fica se arrastando lá por baixo com as correntezas e tem ferimentos e a pessoa pensa que ele foi agredido e jogado na água. Corpos estranhos na luz da árvore respiratória, laringe e traqueia. Aqui em cima é um sinal de probabilidade, mas não significa que ele morreu afogado, é uma probabilidade. Estar com traje de banho, então, também não garante que ele morreu afogado, mas é uma probabilidade. E quando o cadáver flutua na água, ele flutua com a cabeça mais abaixada e apresenta aquela chamada cabeça de negro. Os livores são muito intensos ao nível da cabeça. Suspeita-se que houve afogamento. Sinais de probabilidade. Então você encontra um indivíduo com roupa de banho, com esse nome cogumelo de espuma, na beira da praia, morto. A impressão que dá é que ele morreu afogado. Mas cuidado, isso é apenas um sinal de probabilidade. Não é um sinal patognomônico de afogamento. Outro caso aqui, olha lá. Está vendo aquele vasto cogumelo de espuma, sangue e ar na boca e no nariz? Um traje de banho, beira de praia, mas cuidado, isso pode não ser um afogamento, é um sinal de probabilidade. E quando às vezes você retira o cadáver das águas, ele tem ferimentos no dorso da mão, ferimentos no joelho,
na ponta dos pés. Isto não quer dizer que ele morreu afogado, quer dizer que ele foi arrastado lá no fundo das águas e bateu em coral, bateu em pedras, bateu em alguma coisa que o machucou depois que ele já estava morto. Então, cuidado para não pensar que isso aí é sinal de que houve afogamento, é apenas sinal de probabilidade. Muito bem. Agora vem uma daquelas certezas que, dependendo da banca, é a questão certa ou é a questão errada. Algas diatomáceas. Algas diatomáceas são micro-organismos, são microscópicas, que existem em todas as águas doces e águas salgadas da Terra. E aí, alguém publicou trabalhos dizendo que na hora que o indivíduo está se afogando e ele aspira água, seja água doce, seja água salgada, essa água aspirada vem junto com as algas diatomáceas. Quando essa água chega no pulmão e rompe os alvéolos e cai na corrente sanguínea, as algas diatomáceas passam junto para a corrente sanguínea e vão direto para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vão para o ventrículo esquerdo. E daí, gente, elas se espalham pelo corpo todo junto com o sangue. Então, em todo lugar onde o sangue passar, por ali vão passar as algas diatomáceas. E aí, entenda, o indivíduo morre, a alga que estava passando junto com o sangue, ela para de passar. A alga que entrou na medula óssea dos ossos, ela não consegue mais sair. Ela morre ali dentro. A alga morre e se desfaz, mas tem uma carapaçazinha nela que essa carapaça permanece. Então, depois que o cadáver foi destruído pela forma cadavérica, pela putrefação, se ele chegar na praia e for comido pelos animais maiores e tudo mais, quando encontrar a carcaça abandonada, como aquela carcaça que a gente encontra, por exemplo, nessa situação aqui, olha lá, como é que eu vou saber se esse indivíduo morreu afogado ou não morreu afogado? Aí, o que eu faço? Eu vou lá procurar as algas diatomáceas e se eu encontrar alga diatomácea na medula óssea do fêmur, eu digo que esse indivíduo morreu afogado. E já foi questão de prova dizendo que ele morreu afogado. Aí, um outro professor vai e escreve assim, ó, elas não foram encontradas em todos os afogados. E essas águas foram encontradas em pessoas que jamais permaneceram dentro d'água. Então, veja você, para esse professor aqui, a alga diatomácea não é um sinal de certeza de afogamento. Mas para outros professores, a alga diatomácea é um sinal de certeza de afogamento. Percebeu? É assim que a gente trabalha. Não é sinal patognomônico para uns autores e é sinal de patognomônico para outros autores. Falou em Genival Veloso de França, não é sinal patognomônico. Não falou o nome do autor, diga que é sinal patognomônico de afogamento. É assim que você vai raciocinar e matar essa questãozinha na prova sem se atrapalhar. Pense, nem sempre é como a gente está estudando. Certeza em medicina legal é certeza entre aspas. Quando encontra um corpo dentro d'água, já avançado estado de putrefação, muitas vezes a gente não consegue identificar exatamente a causa da morte. Aí existem dois sinais importantes, sinal de Niles e sinal de Vargas Alvarado. Repara bem, extravasamento sanguíneo no ouvido médio e nos seios mastoides no osso temporal, caracterizado por uma zona violácea, uma equimose, na face antero-superior da parte petrosa do osso temporal. Vamos facilitar isso. Repara só, você olha a base do crânio e você vê aqui, ó, no número 1, você está vendo aqui, ó, o osso etimoide. De vez em quando aparece aqui uma equimose, uma mancha arroxeada. E às vezes, aqui nós estamos vendo o rochedo do osso temporal e aqui na frente o osso esfenoide. Então agora a equimose vai aparecer aqui, ó, no osso esfenoide
ou no rochedo do osso temporal. Quando isso acontece, nós temos então o sinal de Nilis, quando é no osso temporal, e o sinal de Vargas Alvarado, quando é na frente, no osso etimoide ou etimoidal. É o que você está vendo aqui, ó, nessa imagem, e eu estou te mostrando aqui como aparece na vida real. Repara, olha a equimose em cima do osso esfenoide, olha a equimose do outro lado, esse é o sinal de Nilis. E aqui na frente, não dá para ver direito, seria no etimoide, o sinal de Vargas Alvarado. Muita atenção. Isto não é um sinal de certeza, mas é um sinal de probabilidade de que, uma vez que eu não encontre mais nada para justificar a causa da morte, a gente pensa que isso fala em favor de morte por afogamento. Compreendido, então? Muito bem? Bom, uma outra coisa que aparece muito, já falamos aqui no sinal de Nilis, né? Muito importante isso, não pode haver traumatismo craniano. Porque se houver um traumatismo craniano, nós não vamos saber se a equimose é por causa do afogamento ou se a equimose é por causa do traumatismo craniano, ok? Muito bem. Agora, às vezes aparece na prova o chamado problema dos dentes rosados. Não se sabe bem por quê, mas de vez em quando um cadáver é encontrado dentro d'água e os dentes, ao invés de estarem amarelados ou estarem muito brancos, eles estão rosados, essa cor rosada aqui. Então, durante algum tempo, alguns autores disseram que quando aparecia dentes rosados, isso era um sinal patognomônico de afogamento. Não, não é um sinal patognomônico de afogamento. A pessoa pode pensar em afogamento. Aí vem um outro autor e fala assim, dentes rosados também aparece muito nos casos de enforcamento. Aí vem um outro autor e fala assim, mas eu já vi pessoas vivas que não foram nem enforcadas nem afogadas e que apresentam dentes cor-de-rosa, principalmente quando sofrem algum traumatismo. Então vamos fazer uma coisa. Vamos pegar um dente como ele é. Observa o dente, a parte branca do dente mais dura, a barreira resistente ao esmalte. Embaixo do esmalte tem uma camada trabecular com milhares e milhares e milhares de canalículos, chamado de dentina. E a dentina protege essa área mais interna, a parte mais importante desse cofre que é o dente, que é a chamada polpa dentária. E você está vendo aqui na polpa dentária artérias, veias e nervos. Ou seja, na câmara pulpar você tem artérias, veias e nervos, porque o dente é vivo aqui nessa parte interna. Muito cuidado agora, porque olha só, quando há um incêndio e o corpo fica carbonizado, uma das áreas mais protegidas do corpo é o dente, principalmente o dente molar. Molares com 2 raízes, molares com 3 raízes. Então, aí dentro é que se faz pesquisa de DNA. Agora, a polpa dentária, ela tem células vivas. Quando o indivíduo morre afogado, essas células vivas, elas morrem. Os vasos sanguíneos, eles se rompem. E aí, o sangue pode extravasar ali por aqueles canalículos da dentina e atingir o esmalte. E aí, aquele sangue que extravasou na hora do afogamento, que correu pelos canalículos da dentina, por transparência do esmalte, aparece essa tonalidade rosada que você está vendo aqui nesse esquema. E observa como o sangue passa pelos canalículos da dentina e vai aparecer lá no esmalte, por transparência, dando essa imagem dos dentes cor-de-rosa. Então, lá vai para você decorar. Dentes e unhas de tonalidade rosada não significa que houve afogamento. Não significa que houve estrangulamento, embora alguns livros de medicina legal digam que dente rosado, unha rosada, pode significar afogamento ou estrangulamento. Cuidado, isso também acontece em pessoas que estão vivas, que sofreram traumatismo dentário ou que tiveram hemorragias através da dentina. Então, por favor, não usem os dentes rosados como sinal de certeza de que houve uma determinada
determinada causa médica de morte. É isso que fala o professor Genivaldo França, lá no seu livro, na página 156. Vou insistir mais uma vez, por favor, preste atenção. Dentes rosados, a causa ainda está em discussão. Admite-se a ruptura de pequeninos vasos da polpa dentária com infiltração hemorrágica dos milhões de canalículos da dentina. Podem aparecer nos afogamentos, podem aparecer nos enforcamentos e estrangulamentos, podem aparecer, mas já foram descritos, inclusive, em mortes naturais, e também aparecem em pessoas vivas. Então, não são patognomônicos de coisa nenhuma, daqueles sinais de certeza, entre aspas, que aparecem na medicina legal, ok? Muito bem? Bom, agora vamos passar para um assunto que cai muito em prova. Fases do afogamento. Quando o indivíduo está se afogando, os autores dizem que aparece uma sequência de etapas. Nessa sequência de etapas, nós temos a fase de defesa, a fase de resistência, a fase de exaustão, a fase de morte aparente e a morte real. Gente, eles pedem para você colocar em ordem cronológica de acontecimento essas etapas. Então, por favor, não se atrapalhe. Preste atenção nessa imagenzinha que eu vou te mostrar aqui. Olha lá. Repara, ó. Quando o indivíduo cai na água e não sabe nadar e tem a impressão que ele vai se afogar, a primeira coisa que acontece com ele é que ele leva um susto. Ele fica surpreso. Ele tenta se defender. E respirando aquela água, ele tem uma chamada falta de ar. É uma dispneia. Então, esse primeiro momento em que ele se debate na superfície da água, ele tenta gritar por socorro, ele aspira a água, ele tem uma falta de ar. Ele está se defendendo, ele está agitado, ele está com falta de ar, porque ele está sentindo que ele vai se afogar. Aí o que acontece? Ele vai afundar. Quando ele vai afundar, qualquer um de nós, ao saber que vai afundar, prende a respiração, para não respirar água. Faz a chamada apneia voluntária. Vamos lá ver o nosso quadrinho, como é que é? Olha lá, faz uma apneia voluntária. É a fase de resistência. Ele está se resistindo para não aspirar água. Ele faz a apneia voluntária. No nosso desenho, é isso que você está vendo aqui. Ó. Ele afundou, aí ele prende a respiração o máximo que ele pode. Só que tem uma coisa, quando você prende a respiração e não entra oxigênio, a gente aguenta até um certo momento, porque a falta de oxigênio vai chegar lá no bulbo, onde estão os centros cardiorrespiratórios, e o bulbo, quando se vê que o nível de oxigênio está muito baixo, o bulbo dá uma ordem para o pulmão respirar independentemente da tua vontade. Como ele está debaixo d'água e prendendo a respiração voluntariamente, quando ele não aguenta mais, o bulbo dele faz ele respirar. Aí ele vai fazer uma hiperpneia involuntária. Você notou? Você tem uma hora que você faz a apneia voluntária. Você faz uma apneia voluntária. Olha lá, repara só. Vou botar para você o quadrinho. Aqui, melhor. Ele faz uma apneia voluntária. Quando ele faz a apneia voluntária e o bulbo obriga ele a respirar, aí ele faz uma hiperpneia, uma respiração profunda involuntária. E quando ele faz isso, como não entra oxigênio, entra água, ele pode ou não ter convulsões. Aí ele perde os sentidos. Ele ainda não morreu. Ele perdeu os sentidos. Ele está desfalecido embaixo d'água. É aquilo que é chamado de morte aparente. Aí, embaixo d'água, sem poder reagir, desfalecido, ele continua respirando a água e aí ocorre a morte real. Então, isso é a sequência. Ó. Defesa, apneia voluntária, uma hiperpneia involuntária, porque ele está respirando água contra a vontade dele, ele pode ou não sofrer convulsões, depois ele entra em estado de coma, é a chamada morte aparente, e aí vem a morte real. Esse esqueminha que você está vendo aqui, tá? Perfeito? E a gente bota aqui um outro esqueminha mais simples
para você ver, olha lá, fase de luta ou resistência, onde ele tenta se debater em cima d'água, aí ele faz a apneia voluntária, aí ele faz a hiperpneia involuntária, ele entra em estado de coma, aí aquela morte aparente e finalmente ocorre a morte real. Essas são as etapas do afogamento. Observe, cadáver flutuando no rio, volume muito aumentado, já está em putrefação, fase gasosa ou fase enfisematosa. Se o cadáver está cheio de gás, o peso dele está relativamente um pouquinho aumentado. No entanto, o volume dele aumentou muito. E existe uma teoria, Arquimedes, todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo. O empuxo é um impulso, é um empurrão de baixo para cima que tem uma força igual ao peso do volume do líquido que o corpo desloca. Então, no momento que o cadáver está embaixo d'água, tem um determinado peso e um determinado volume. Então, o peso dele é maior do que o volume de água que ele desloca. Mas quando o cadáver aumenta de volume por causa da putrefação, o volume de água deslocado é maior. E aí o impulso para cima, o chamado empuxo, é maior. E aí o corpo, então, flutua. Então, quando você encontrar um cadáver flutuando nas águas, pode garantir, já tem mais de 48, 72 horas, de acordo com a temperatura da água. Ok? Muito bem. Aí você vê esta cena aqui. Olha lá. Cadáver em putrefação, flutuando, está na fase gasosa ou fase enfisematosa. Já sabemos que é difícil você comprovar que houve afogamento, porque você já encontra tudo alterado pela putrefação, aí só nos resta procurar sinais intracranianos, como aqueles sinais das hemorragias da base do crânio, e pesquisar algas diatomáceas na medula óssea, que nós já sabemos que não são fontes seguras para confirmar o afogamento. Temos também essas imagens aqui terríveis, logo após os tsunamis. Observe corpos flutuando, ou seja, 48, 72 horas de morte, dependendo da temperatura das águas, dependendo da velocidade com que a putrefação aconteceu. E aí acontece uma coisa muito interessante. Repare só, os cadáveres estão flutuando, vêm os animais da fauna cadavérica e começam a destruir o cadáver. À medida que o cadáver vai sendo destruído, os gases vão escapando e o corpo, então, volta a afundar. Ou seja, ele afunda pela segunda vez. Ele afundou a primeira vez, quando morreu afogado. Ele flutuou, porque ele entrou em putrefação na fase gasosa. Aí a putrefação foi sendo destruída pelos animais da fauna cadavérica. Os gases escaparam, ele afundou novamente. Segunda imersão. Quando chega lá embaixo, dizem os autores que alguns cadáveres têm uma determinada camada de gordura, e essa gordura, ao invés de ser destruída, ela vai se transformando num material chamado adipocera, cera de gordura, e sofre uma transformação cadavérica chamada saponificação. Saponificação ou adipocera. Então, aquela gordura não vai ser destruída. E, de repente, então, quando outras partes do cadáver são destruídas e o peso dele diminui, aquela gordura da saponificação faz o cadáver flutuar. Pela segunda vez, é a chamada teoria da segunda flutuação dos cadáveres que estão já caídos em prova e que raríssimos foram aqueles que acertaram. Os que acertaram foi sem querer. Muito poucos sabiam dessa segunda flutuação dos afogados, ok? Muito bem? Então, não esqueçam, esse
estão flutuando, dependendo da temperatura da água, 48, 72, 96 horas que a morte aconteceu. E por que estão flutuando? Estão flutuando porque todo o corpo mergulhado numa massa líquida sofre um empuxo de baixo para cima com uma força que é igual ao peso do volume do líquido por ele deslocado. Muito bem. Como isso aí é noção de física, e muito pouca gente conhece isso, vamos lá. Vou deixar para você olhar esse quadrinho com todo carinho. Observe bem. Olha lá. O navio, na hora que o navio é colocado dentro d'água, o navio entrou na água. Não sei quantas toneladas esse navio pesa. Assim que o navio entra na água, uma quantidade enorme de água é deslocada. Aí a gente pega essa quantidade de água que foi deslocada, volume deslocado pelo navio quando ele entrou na água. Pesa esse volume de água deslocada. Presta atenção agora. Eu pego esse peso do volume de água deslocada pelo navio. Se esse peso for maior do que o peso do navio, o navio flutua. Se esse peso for menor do que o peso do navio, o navio afunda. Percebeu? Essa é a teoria de Arquimedes, o princípio do empuxo. Todo o corpo mergulhado numa massa líquida sofre um empuxo de baixo para cima igual ao peso do volume do líquido por ele deslocado. É isso que você vê aqui no submarino. Olha lá. O submarino esteja flutuando, esteja no fundo do mar, o peso do submarino é o mesmo. Só que quando o submarino está cheio de ar, nos reservatórios cheio de ar, o peso do submarino é menor, porque o ar pesa menos do que a água. Aí o submarino está lá no alto, está em cima d'água. Quando o submarino quer submergir, eles abrem uma comporta e a água começa a entrar. A água começa a entrar nesses tanques que o submarino tem e a água pesa muito mais do que o ar. O submarino, com o mesmo volume que ele tem, ele agora está mais pesado, aí ele vai para o fundo. Se o comandante quer descer mais um pouco, ele deixa entrar mais água. Quando o comandante quiser voltar a emergir, voltar para a superfície, aí ele liga a bomba, o ar começa a expulsar a água, e à medida que a água vai sendo expulsa do submarino, o volume do submarino é o mesmo, mas o peso do submarino diminui. Aí o submarino começa a subir. Se ele não quer ir até lá em cima, ele para de expelir a água. Se ele quer descer, ele abre as válvulas para entrar mais água. Ou seja, o comandante, ele regula o peso do submarino, botando a água para fora ou botando a água para dentro. É por isso que os navios que estão flutuando, quando ocorre um rompimento no casco, como aconteceu com o Titanic, não é? A água entra, o volume do navio não se alterou, mas o peso do navio ficou maior do que o empuxo. Aí o navio afunda. Só que no submarino você controla isso, expelindo a água com uma bomba ou puxando a água, abrindo a comporta. O peso do submarino aumenta ou diminui, peso diminui, ele sobe. Peso aumenta, ele desce. Percebeu? Aí você pode estar confuso ainda com isso, e eu resolvi botar mais um esqueminha para você. Olha lá. Eu tenho um peso aqui, e aqui tem uma balança. Quando eu mergulhar o peso na água, a água vai escorrer por essa torneira para dentro desse copo. E esse copo vai pesar. Olha lá, eu não sei bem como é que é, mas esse peso aqui pesa 4. 4 qualquer coisa, 4 gramas, 4 quilos, 400, não importa. Aí quando eu coloco esse peso dentro d'água, eu noto que foi derramado de água 3. Gente, se o peso pesa 4 e desloca apenas 3 de água, o empuxo não consegue manter o peso lá em cima. Aí o peso afunda. Mas se eu pegar um peso, colocar o peso na balança, um peso que pesa 4, mergulhar o peso na água, ele deslocar a água
e essa água pesar 5, 5 é maior do que 4. Então, o empuxo vai manter o peso na superfície. Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Por isso, a gente, quando vai à praia, chega na praia, né? Tem uma pedra enorme lá no fundo, aí você pega a pedra com a maior facilidade. Puxa, uma pedra tão grande, como é que pode ser tão leve? Assim que a pedra sai da água, puxa, de repente a pedra ficou pesada. Por que, que a pedra ficou pesada? Porque no momento que a pedra vai saindo da água, ela deixa de deslocar uma quantidade de água. Aí o empuxo diminui. Na hora que o empuxo diminui, cara, aí a pedra fica pesada e você se atrapalha com isso. Percebeu? Essa é a teoria para você compreender o porquê que os cadáveres flutuam e por que eles não vão para o espaço. Porque no momento que ele flutuar e sair da água, ele para de receber o empuxo, aí ele afunda. Não esqueça. No ar também tem empuxo. Por isso que os balões sobem. Quando o balão é muito grande e está cheio, ele desloca uma quantidade de ar e esse ar deslocado empurra o balão para cima. Igualzinho acontece dentro d'água. Só que o empuxo dentro d'água é mais forte do que o empuxo no ar atmosférico, ok? Grande abraço, até o próximo encontro.